Vamos ver agora exemplos de séries geométricas. No exemplo 1 temos esta série em que os termos valem todos 1 e podes verificar que isto é uma série geométrica de primeiro termo a igual a 1, o primeiro termo é este, e depois da razão 1, porque cada termo se obtém multiplicando o termo anterior por 1. Como já vimos antes, uma série deste tipo diverge. Quanto mais termos considerados, maior é a soma parcial e podes fazer essa soma tão grande quanto se queira, acrescentando um número suficiente de uns. E, portanto, a soma de uma série deste tipo é infinita, razão porque se disse noutro vídeo atrás que uma série geométrica só tem soma quando a razão em módulo é menor ou igual a 1. Considera agora esta série que aqui está. Podes ver que é uma série geométrica. O primeiro termo é 1, por razões óbvias, é este aqui. E agora obtens cada termo do anterior, multiplicando o anterior por 1/3. Então, 1 vezes 1/3 dá 1/3. Depois 1/3 novamente vezes 1/3 dá 1/9, etc. Portanto, temos aqui a razão 1/3. Como a razão é menor do que 1, a soma desta série existe. E é calculada como? Como vimos antes, a soma é igual ao primeiro termo a dividir por 1 menos a razão R. Tal está indicado aqui e o resultado é 3/2. O que significa que se tivermos uma máquina e formos adicionando mais e mais e mais termos desta série, o resultado começa a ficar cada vez mais próximo de 1.5. Podemos verificar que a soma dos primeiros dois termos, que são estes, é 1.33, etc. Portanto, tem uma dízima infinita por repetição do dígito 3. E a soma dos primeiros 13 termos, que vai de 1 até 1 sobre 3 elevado a 12, é 1.499, etc. Portanto, já muito próximo do 1,5, que é o valor limite quando o n tende para infinito. No seguinte exercício, quero que faças, nós queremos ver se quais dentre estas séries, se alguma delas ou se ambas, são séries geométricas. Para o serem, a divisão de cada termo pelo que está antes tem que ser constante. Como exemplo do que podes fazer, considera a divisão de o termo seguinte, vamos chamar o n mais 1, pelo termo que está antes, o n. Se fizeres essa divisão com este termo geral, o n é o próprio termo que está aqui marcado, portanto fica 2 mais n sobre n. Ao passo que o n mais 1 é o termo que se obtém substituindo a variável n aqui por n mais 1. Portanto, se fizermos essa substituição, obtemos 2 mais n mais 1 dividir por n mais 1. E se fizeres estes cálculos, a divisão dá este número, esta expressão. E, portanto, tu vês que esta expressão, a divisão do termo seguinte pelo termo anterior, ela não é constante, depende de n. Portanto, nós concluímos que esta série que está aqui que não é geométrica. Se por outro lado considerarmos agora esta série, vamos ver se é uma série geométrica ou não. Dividamos o termo seguinte genérico pelo termo anterior genérico. O termo anterior é o de n, é este próprio, é o que na divisão fica por baixo, está aqui. O termo seguinte é o que se obtém substituindo o n mais 1 aqui neste n. E como podes ver, a expressão que vai dar é esta aqui. Fazendo as contas, obtemos esta expressão que aqui está. E se observares aquilo que aqui temos, menos 1 elevado a n mais 1 sobre menos 1 elevado a n dá menos 1, porque temos potências com a mesma base e, portanto, dividimos subtraindo os expoentes, fica o expoente 1. E aqui a mesma coisa, temos a divisão de potências com a mesma base, subtraímos os expoentes e dá 3 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1/3. Portanto, o n mais 1 a dividir por o n dá uma constante de menos 1/3, independente de n.
Portanto, isto funciona quer a gente divida o 2 sobre o 1, que é o caso em que fazemos o nosso n igual a 1, ou se dividirmos o 7 sobre o 6, que é o caso em que fazemos o nosso n igual a 6. Portanto, quando esta expressão é independente de n, significa que a razão é sempre esta, quaisquer que sejam o termo seguinte e o termo anterior divididos. Portanto, confirmamos, por termos uma divisão constante, neste caso, que a nossa série é uma série geométrica. Como exercício final, queria que escrevesses uma fração correspondente a este número. É o número 0.7777, portanto tem uma dízima infinita por repetição do 7. Eu queria que escrevesse um número inteiro A sobre outro número inteiro B, tal que a divisão, que aqui está, correspondesse ao número 0.77, etc. Para poderes fazer isso, podes verificar que o número pode ser expresso desta forma, como uma série infinita em que os termos são observa que tem 0,7, depois 0,07, se somares estes dois dá isto que aqui está, depois mais 0,007, se somares estes três números dá este, etc. Queria que tu visses como é que continua esta série, visses qual é o primeiro termo dela, qual é a razão dela, concluísses que é uma série geométrica e, portanto, calculasses a soma usando a fórmula que vimos antes, o primeiro termo sobre 1 menos a razão, e que encontrasses uma fração com um numerador, vamos pôr aqui C para não confundir com este A, que nos desse, portanto, um número inteiro em cima, um número inteiro em baixo e cuja divisão, que resulta desta, nos desse uma expressão na forma de fração para esta dízima infinita periódica.